Was no compromiser. Ele não se comprometeu. They couldn't said, did you go to see a reed shaking with wind? Eles não puderam. Disse, vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Not John. No, sir. Não, João. Não, senhor. What did he do also? O que ele fez também? Just like Elijah that told Jezebel, he told Herodias. Exatamente como Elias disse a Jezabel, ele disse a Herodias. Walked right up to Herod's face and said, it's not lawful for you to have her. Caminhou diretamente a Herodes e disse, não te é lícito possuí-la. She chopped his head off for him. E ele cortou sua cabeça por isto. Vem. She tried to get Elisha. Ela tratou de tirar Elias. That same spirit was in Jezebel was in that woman. Aquele mesmo espírito que estava em Jezabel estava naquela mulher. And the same thing is in the Jezebel church today. E a mesma coisa está na igreja jezabelita de hoje. A mesma coisa. Now, notice it. Agora, observe isto. What a great lesson we find here. Grande lição encontramos aqui. And now, looks like those people would have known. E agora, parece que aquelas pessoas sabiam. John began to bawl them people out. And stand there, look like they'd have known that was that spirit of Elisha. João começou a gritar com aquelas pessoas. E ali de pé, parecia que eles sabiam que aquele era aquele espírito de Elias. They should have understood that. Eles devem ter compreendido aquilo. That's what it was. Aquilo era tudo o que era. Now, and we find out and have through the church ages, according to the scripture. Agora, descobrimos e temos através das eras da igreja, de acordo com as escrituras, That we're promised the return of that spirit just before the end. que nos foi prometido o retorno daquele espírito pouco antes do fim do tempo. Is that true? É isto verdade? Now, and notice, you'll notice the nature of it. Agora, e observe, você observará a natureza dele. Now, he will not start another church age like Luther and Wesley and all the rest of them did. Agora, ele não começará outra era da igreja, como Lutero, Wesley e todo o restante deles fez. He won't start another church because there is no more church age. Ele não começará outra igreja, porque não há mais era da igreja para começar. See? Vem? There won't be any more. Não haverá mais nenhuma. So he must be against it. Because his spirit will be just exactly like they were back there. Então ele deve estar contra isto, porque o seu espírito será exatamente como o deles ali atrás. The same spirit. O mesmo espírito. As I said last night, it pleased God to use it 3 different times. Como eu disse ontem à noite, agradou a Deus usá-lo 3 diferentes vezes. That's the number, 3. Esse é seu número 3? Not 2, 3. Não, 2, 3. Already used it twice. Ele já o usou 2 vezes. Now he's going to use it again. Agora ele vai usá-lo novamente. Said so. Assim diz ele. Promised it. O prometeu. Now notice. Agora, observe. He noticed now what he did. Ele... Note agora, quando ele fez... He's not going to start a denomination because the Laodicea church age is the last age. Ele não começará uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. And the messenger of the 7th angel, E o mensageiro do 7º anjo, which is the 7th messenger to the 7th church age, o qual é o 7º mensageiro para a 7ª era da igreja, is the fella that is going to reveal by the Holy Spirit será a pessoa que revelará, através do Espírito Santo, all these mysterious things. todas estas coisas misteriosas. Is going to. How many were here last night? Let's see your hand. Isso é o que irá... Quantos estavam aqui ontem à noite? Vejamos suas mãos. I guess I won't have to read over then. You know just where it's at. The 10th chapter. See? Eu acho que não terei que ler isso de novo então. Você sabe exatamente onde isto está? No capítulo 10. All right. All right. Vejam, correto. Correto. The reformers came to reform the last fallen church age preceding them. Os reformadores vieram para reformar a última era da igreja caída, que os precedeu. And then, after the reformers come and reform the church age,
E então, depois que os reformadores vieram para reformar a era da igreja, from where it was and went back into the world, de onde ela estava e tinha voltado ao mundo, then they start a new church age. então eles começavam uma nova era da igreja. Always done. Sempre fizeram isto. Always. Sempre. We went through that. Agora, nós passamos por aquilo. See? Vem? See? In other words, here's been a Catholic church age, the Roman Catholic Church. Em outras palavras, aqui houve uma era da Igreja Católica Romana. Along come Luther, a reformer. Em seguida, vem Lutero, um reformador. He's called a reformer. Ele é chamado de reformador. And what does he do? E o que ele faz? He starts out there to hammer it away. Ele começa bem ali, batendo sempre na mesma tecla. And what he does, he protests the church. E quando ele o faz, ele protesta contra a igreja. And the first thing you know, what does he do? He builds the same thing that he come to drive out of. E a primeira coisa que você sabe, o que ele faz? Ele constrói algo como aquilo contra o que protestou. Another church. Outra igreja. Then they have another church age. Então ele tem outra era da igreja. Then the first thing you know, here comes the church age is such a mess. Along comes John Wesley. A primeira coisa que você sabe, aqui vem, a era da igreja está em grande confusão. Logo veio João Wesley. Another reformer. Outro reformador. See? Builds another church age. Vejam, construiu outra era da igreja. See what I mean? Estão entendendo o que eu quero dizer? Another church age is built up. Outra era da igreja é construída. They're all reformers. Todos eles são reformadores. Notice, this last message of the last church age is not a reformer, he is a prophet. Observe, esta última mensagem da última era da igreja não é de um reformador. Ele é um profeta. Not a reformer. Show me where one prophet ever started a church age. Não um reformador. Mostre-me onde um profeta alguma vez começou uma era da igreja. He's not a reformer. Ele não é um reformador. He is a prophet. Ele é um profeta. Others was reformers, but not prophets. Os outros eram reformadores, não profetas. If they would have been, Se eles tivessem sido, the word of the Lord comes to the prophet. That's the reason they continued on in the baptism and Father, Son, Holy Ghost, all these other things. a palavra do Senhor vem ao profeta. Esta é a razão pela qual eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Todas estas coisas. Because they were reformers and not prophets. Porque eles eram reformadores e não profetas. But yet they were a great man of God. Sem dúvida alguma, eles foram grandes homens de Deus. And saw the need of the day that they lived in. Eles viram a necessidade do dia no qual eles viviam. And God anointed them and they sent out there and tore those things to pieces. E Deus os ungiu, e eles foram enviados ali e deixaram aquelas coisas em pedaços. But the full word of God never come to them because they was not prophets, they were reformers. Mas a completa palavra de Deus nunca veio a eles, porque eles não eram profetas, eles eram reformadores. But in the last days it'll have to be a prophet to take up the mysteries of God. Mas nos últimos dias terá que haver um profeta para tomar os mistérios de Deus, Bring it out because the mysteries is only known by prophets. trazendo de volta, porque os mistérios só eram conhecidos pelos profetas. So it has to be this fellow come. Então, essa pessoa tem que vir. You want to be now? Veem o que eu quero dizer agora? You can't be a reformer. Ele não pode ser um reformador. It's got to be a prophet. Ele tem que ser um profeta. Because it's got to be somebody that's gifted and set there that catches the word. Porque tem que ser alguém com o dom e posto ali para captar a palavra. Now them reformers know there was something wrong. Luther knew that bread wasn't the body of Christ. Agora, aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia que aquele pão não era o corpo de Cristo.
And so he preached, the just shall live by faith, and that was his message. E então ele pregou: o justo viverá pela fé. E aquela foi a sua mensagem. And when John Wesley come along, he saw that there was sanctification. E quando John Wesley veio, ele viu que ali estava a santificação. So he preached sanctification, that was his message. Então ele pregou a santificação. Aquela foi a sua mensagem. See? Vem? The Pentecostals brought in the message of the Holy Ghost and so forth. Os pentecostais trouxeram a mensagem do Espírito Santo e assim por diante. But in the last days, in this last age, the messenger is not to start any reformation. Mas nos últimos dias, nesta última era, o mensageiro não começa nenhuma reforma, But is to take all the mysteries that those reformers left off and gather them together and solve them to the people. mas deve tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram e reuni-los e desvendá-los ao povo. Let me just read it again. Deixe-me ler isto novamente. It sounds so good to me. E soou tão bem para mim. I like reading. Eu gosto de ler isto. I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, a rainbow upon his head, and his face was the sun, and his feet as pillars of fire. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, um arco-íris por cima de sua cabeça, o sol e os pés como colunas de fogo. Now we saw the same thing which was Christ. Agora nós vimos a mesma coisa, a qual era Cristo. And we know Christ is always the messenger to the church. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro para a igreja. Or Correto? he's called the pillar of fire, the angel of the covenant, and so forth. Ele é chamado de coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. And he had in his hand a little book open. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Ah, the seals have done been broke here. Agora, os selos haviam sido abertos aqui. We're breaking them now. Nós os estamos abrindo agora. So this, the thing's open. Mas este, a coisa já está aberta. And he set his right foot on the sea and his left on the earth. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. And he cried a loud voice, E clamou com grande voz, as when a lion roars. como quando brama um leão. And when he cried, 7 thunders uttered their voice. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa, a conclusão. Sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escrever o quê? O que eles disseram. E ouvi uma voz no céu, Deus que dizia: Seal up those things, which the 7 thunders uttered, and write them not. sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. All right. Não o escrevas. Vem. And the angel which I saw stand upon the sea lifted up his hands to heaven. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. And swear by him that lives forever and ever, who E jurou por aquele que vive para todo o sempre, created the heavens and the things in there are, and the earth and the things that are there in there, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, and the sea and the things which are therein, e o mar e o que nele há, that there should be time no longer. que não haveria mais demora. Watch. Observe, Don't forget this now as we go. não esqueça isto agora, enquanto prosseguimos. But in the days of the voice of the 7th angel, Mas nos dias da voz do 7º anjo. that last angel, Esse é o último anjo, earthly angel, anjo terreno. this angel come down from heaven. Este anjo desceu do céu. Wasn't him. He come from heaven, but he's speaking here the voice of the 7th angel, which is the angel means the messenger. Anybody knows that. Não era ele. Ele veio do céu. Mas ele está falando aqui da voz do 7º anjo. O qual é um anjo, significa um mensageiro. Qualquer um sabe disto. And the messenger to the church age, E o mensageiro para a era da igreja, in the days of the voice of the 7th angel, nos dias da voz do 7º anjo, when he shall begin to sound the mystery. quando tocar sua trombeta, o mistério, 7 seals. 7 selos. All the mystery.
todos os mistérios of God should be finished as He hath declared to His servants the prophets. se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. The entire mystery is unfolded. Todo o mistério é desenrolado. That's the ministry of that angel. Esse é o mistério daquele anjo. Vêem? He's so simple, people just drop over the top of it. É tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disso. But yet it'll be perfectly vindicated. Não obstante, será perfeitamente vindicado. It'll just be perfectly known. Será perfeitamente conhecido. Everybody that wants to see it can see it. Vêem? Todos que quiserem ver isto, poderão ver. Right? But the Lord, Vêem? Isso é correto. Mas aqueles... Jesus said, as He said when He comes, said you got eyes and can't see. Isaiah said you did. You got ears and can't hear. Jesus disse assim, ele disse quando ele veio, disse, tem olhos, mas não veem? Isaías disse que vocês tinham, veem? Tem ouvidos e não podem ouvir. Now, so we find out that Agora, então descobrimos que... that scared me. I looked back at that clock Isso me assustou. Eu olhei ali atrás naquele relógio and I thought it was 10 o'clock. e eu pensei que fossem 10 horas. But I got it ain't even 9 yet. Mas são... Eu tenho... Não são nem mesmo 9 ainda. All right. Veja, correto. Oh my, let's get it now. Oh, que coisa! Vamos obter isto agora. Notice, Observem. I love this. Eu amo isto. Others reformers, but being great men of God, Outros reformadores, por serem grandes homens de Deus, seen the need of the day, vendo a necessidade do dia, and brought forth reformation. trouxeram uma reforma. But Revelation 10 said his message was to reveal, not reform. Mas Apocalipse 10 diz que a sua mensagem era para revelar, não para reformar. Reveal the secrets. Revelar os segredos. Reveal secrets. It's a word in the man. Revelar segredos é a palavra no homem. Hebrews 4 said that the word of God is sharper than a two-edged sword, a piercing even to the sunder of the bone, and a revealer of the secrets of the heart. Hebreus 4 disse que a palavra de Deus é mais aguda que uma espada de 2 gumes, penetrando até a medula, e um revelador para os segredos do coração. See? This man is not a reformer, he's a revealer. Vem, este homem não é um reformador, ele é um revelador. Revealer of what? The mysteries of God. Revelador de quê? Dos mistérios de Deus. Where the church has got it all tied up and everything, he's to come forth with the word of God and reveal the thing out. Onde a igreja tem tudo isto enredado e tudo mais, ele tem que vir com a palavra de Deus e revelar a coisa. Because he is to restore the faith of the children back to the Father. Porque ele restaurará a fé dos filhos aos pais. The original Bible faith is to be restored by the seventh angel. A fé bíblica original é para ser restaurada através do 7º anjo. Oh, how I love it. Agora, como eu amo isto. All the mysteries of the seals that the reformers never understood fully. Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. See? Now, look at Malachi 4, just a minute. Vem. Agora, veja Malaquias 4, só um momento. Well, you just mark it down. Bem, você simplesmente anote isto. He is a prophet and restores the original faith of the fathers. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. Now we're looking for that person to appear on the scene. Agora, estamos esperando que essa pessoa entre em cena. He'll be so humble.
ela será tão humilde. 10 millions times 10 millions. Well, there'll be a little group. Understand? Milhares e milhares. Bem, ali haverá um grupinho que o entenderá. You remember the other day when John was supposed to come? Quando vocês se recordam outro dia, quando João tinha que vir? Prophesied a messenger before Christ. O mensageiro profetizado para vir antes de Cristo. Come, a voice of one crying in the wilderness. A voz do que clama no deserto. Malachi saw him. Look. Malaquias ouviu. Veja. The 3rd chapter of Malachi. No capítulo 3 de Malaquias. Is the coming of the Elijah that was to come and forerun the coming of Christ. Está a vinda do Elias, que havia de vir e precursar a vinda de Cristo. You say, oh no, brother Branham, it's the 4th chapter. I beg your pardon. Você diz, não, irmão Branham, é no capítulo 4. Me perdoem. Jesus said it was the 3rd chapter. Jesus disse que era no capítulo 3. Now you take Saint Matthew. Agora você toma São Mateus no The 11th chapter, the 6th verse. No capítulo 11, versículo 6. You'll say this, the 11th chapter, I believe it's the 6th verse, 4th, 5th, or 6th, right along there. Ele dirá isto. Capítulo 11. Eu creio que é no versículo 6º, 4º, 5º ou 6º. Bem ali. He said, if you can receive it, we're talking about John. Ele disse, se o podem receber, quando ele está falando a respeito de João. This is he who was spoken of, I'll send my messenger before my face. Este é aquele sobre o qual foi dito, eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. I read Malachi 3. Agora leiam Malaquias 3. Some of them try to apply it to Malachi 4. No, sir. That's not it. Alguns tentam aplicar isto a Malaquias 4. Não, senhor. Não é isto. Notice Malachi 4, as soon as that messenger goes forth, the world is completely burned. Observem, Malaquias 4. Assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. And the righteous walk out in the millennium on the ashes of it. E os justos caminham no milênio sobre as cinzas deles. So you see, if you put that being him back there, then the Bible told something that wasn't so. We've had 2,000 years, and the world ain't burned up yet, and the righteous living in it. Então veja, se você aplica isso ali, então a Bíblia disse algo que não era. Temos tido 2.000 anos, e o mundo ainda não foi queimado, e os justos estão vivendo nele. So it's got to be in the future. Então isso tem que estar no futuro. Oh, que coisa! If you go here in Revelation and see what that messenger at the end of this age is supposed to do, then you'll see what it is. Se você chegar aqui em Apocalipse e vir o que esse mensageiro no fim desta era deve fazer, então você verá o que é isto. He must be a prophet. Ele deve ser um profeta. Just catch these ends that these reformers didn't see and place it in there. Ele tem que apanhar estas pontas que estes reformadores não viram e colocá-las ali. How can Matthew 28:19 compare with Acts 2:38 without the spiritual revelation of God? Como pode se comparar Mateus 28:19 com Atos 2:38 sem a revelação espiritual de Deus? How can these people say the days of miracles are past and so forth like that and without revelation of God? Como podem essas pessoas dizerem que os dias dos milagres passaram e coisas como essas, e sem a revelação de Deus? The only way they'll ever know it. Essa é a única maneira através da qual eles alguma vez saberão disso. Know what's right or wrong. See? Saberão se está certo ou errado, vem? But they've come through seminaries. I hope we have time to get into it. Mas eles vieram através de seminários. Eu espero ter tempo para entrar nisso. I want to hurry because I don't want to keep you here over a week, you know what I mean? This open these seals. Eu quero apressar porque não quero vos segurar por mais de uma semana. Vocês sabem o que quero dizer? Isso na abertura destes selos. Got one day and I'd like to have prayer for the sick on that day if I could. Eu tenho um dia. Eu gostaria de fazer oração pelos enfermos naquele dia, se eu puder. Now look Malachi 4. He's a prophet and restores the original faith of the fathers. Agora vejam, Malaquias 4.
Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. At the end time, E no fim do tempo, when the tribulation period comes, quando vier o período da tribulação, here's the little thing we're going to reverse back a minute. agora aqui está uma coisinha que nós vamos rever um pouquinho, For the 3.5 years onde os 3 anos e meio, are Daniel's 70 weeks, ou melhor, as 70 semanas de Daniel, the last half of Daniel's 70 weeks, which is 3.5 years. a última metade das 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. How many remembers that from the church ages? Agora quantos recordam disto? Nas eras da igreja? Vem? It's 70 weeks determined. Há 70 semanas determinadas. Look how perfect it was. Vejam quão perfeito isto foi. The Messiah will come, Diz, o Messias virá, and he'll be cut off for a sacrifice in the midst of the week. e ele será cortado por sacrifício no meio da semana, And the obligation will cease. e a oblação cessará. Then there is still 3.5 years Então, ainda restam 3 anos e meios waited for the Messiah doctrine to the Jews. para a doutrina messiânica aos judeus. And God does not deal with the Jew and the Gentile at the same time. E Deus não trata com o judeu e com o gentil ao mesmo tempo. He deals with Israel as a nation, Ele trata com Israel como uma nação, Gentile as an individual. com o gentio como um indivíduo. He never taken the Gentiles for his bride. Ele nunca tomou os gentios para sua noiva. He's taken a people out of the Gentiles. Ele tirou um povo do meio dos gentios. Okay? Now he deals with Israel as a nation. Vem? Agora ele trata com Israel como uma nação. And now there she sits right there now as a nation. E agora ali está ela estabelecida como uma nação. I got a letter from Paul today, Paul Boyd. Eu recebi uma carta hoje de Paul Boyd. And he was telling me, he said, Brother Branham, how true it is. Ele estava me disse, irmão Branham, quão verdadeiro é isto. These Jews still have a funny feeling towards the Gentiles no matter what's happened. Esses judeus ainda sentem algo estranho em relação aos gentios, apesar do que aconteceu. Sure they will. Claro que eles sentem. They ought to. Eles deviam sentir. When Martin Luther made the proclamation Quando Martinho Lutero proclamou que that all Jews ought to be run off and their buildings burnt down because they were Antichrist. todos os judeus deveriam ser colocados para fora e seus edifícios queimados porque eles eram o anticristo. See? Vem? Martin Luther made that statement himself in his writing. Martinho Lutero, ele mesmo, em seus escritos fez esta declaração. Now Hitler just fulfilled what Martin Luther said. Agora, Hitler simplesmente cumpriu o que o Martinho Lutero disse. Why did Martin Luther say that? Por que Martinho Lutero disse aquilo? Because he was a reformer, not a prophet. Porque ele era um reformador, não um profeta. God, that prophet blessed Israel. He said, whosoever blesses you will be blessed, who curses you will be cursed. Deus, meu profeta abençoou Israel. Ele disse, seja quem for que te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. How can one prophet stand and deny what the other prophet said? Como pode um profeta se colocar de pé e negar o que aquele outro profeta disse? You can't do it. Ele não pode fazê-lo. It's got to be in harmony. Tem que estar em harmonia. Vem. That's the reason they class. See, Germany is supposed to be a Christian nation. Mas essa é a razão que eles Vejam, a Alemanha está suposta a ser uma nação cristã. And the way they treated Israel, they still got a stick on their shoulder, and you can't blame them. E a maneira pela qual eles tratam Israel, eles ainda têm um jugo sobre os ombros. E você não pode culpá-los. But just remember, if the Jews sitting here, don't you worry, the day's coming. Mas recordem, se houver judeus assentados aqui, não se preocupem, o dia está chegando. God can never forget them. Deus nunca pode esquecê-los. They were blinded for our sake. Eles foram cegados por nossa causa.